gosta de conversar. Esse povo. Ai, como é bonito ver como essa igreja é alegre. O povo gosta de conversar. O povo é feliz. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui essa noite, muito obrigado por esse momento que o Senhor permitiu. Eu creio que o Senhor trouxe cada um até aqui. Deus, obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo, nos conduza durante esse culto. Que cada coração que está aqui possa estar ligado com o Senhor. Ó Deus, recebe, Pai, tudo o que for feito nesse lugar, nessa noite. O louvor através do canto, a adoração através da nossa vida, a mensagem, orações. Pai, aquele coração que chegou aqui alegre, porque estava vindo aqui para a tua casa, Pai, receba, Pai. Aquele coração também que por acaso tenha chegado triste, por algum motivo que só a pessoa e o Senhor sabe. Eu peço que o Senhor visite também esse coração, trazendo paz, trazendo cura, trazendo alegria da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Pai, estamos em
Glória a Deus. Você tem fé no Senhor? Amém? Glória a Deus. É pela fé que eu clamo, é pela fé no Senhor que eu sigo, é pela fé no Senhor que eu não desisto, é pela fé no Senhor que eu creio na vitória em nome de Jesus. Amém? Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso é na tempestade.
nós vamos ter um momento de intercessão. Eu convido você a continuar bem concentrado nesse mesmo espírito de louvor e adoração. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja em cada coração. Amém? Quero convidar a todos, então, a estarem orando comigo. Quero pedir a todos que estejam comigo clamando uns pelos outros hoje. E especialmente para os jovens. Hoje eu quero fazer um pedido para os jovens em especial. Para os jovens, para os filhos em si, para estarem... Chegar mais perto do microfone aqui. Para estarem orando pelos seus pais, pelo teu pai, pela sua mãe, hoje, durante toda essa semana, porque eu acho que todos aqui amam seus pais, né? Acho que não tem quem não ame, né? Eu também sou filha, a minha mãezinha está com 92 anos, e é um amor assim inexplicável que a gente tem, né? Ela, com toda essa idade, assim, o carinho, o amor que eu tenho por ela, como eu já disse, é indescritível. E eu quero estar orando por ela e quero que todos os jovens e todos os filhos, né? Não precisa necessariamente ser jovem, a todas as pessoas estarem orando pelos seus pais. E uns pelos outros também, gente. Eu acho que a nossa igreja precisa orar cada dia mais e mais. Nós precisamos estar intercedendo pelos nossos irmãos e irmãs. Nós precisamos estar intercedendo pela nossa liderança aqui da igreja, pelo nosso pastor, né? Eu sempre falo, pelos nossos pastores. Então não se esqueçam de estar orando por todos, porque todos passam por batalhas constantes, todos nós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas nós precisamos uns dos outros, e é por isso que nós estamos aqui reunidos, porque em primeiro lugar nós amamos a Deus, ao nosso Jesus maravilhoso. E porque nós amamos também os nossos irmãos, porque é tão bom estar aqui em comunhão, né? Olhar, matar saudade dos irmãos e as irmãs durante a semana, né? A gente não vê, chega, dá aquele abraço tão gostoso. Não é gostoso chegar aqui, todo mundo se abraçar, não é maravilhoso? Eu amo isso, eu amo esse momento. Então, não vamos nos esquecer de orar. Vamos baixar as nossas cabeças, então, vamos clamar aos nossos Deus. Pai querido, Pai eterno, aqui nós estamos, Senhor, na sua presença. Pai, nós estamos aqui por amor a Ti, porque nós Te amamos, Senhor. Porque o Senhor é o único Deus digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor é tão maravilhoso, tem cuidado de cada um de nós, Pai. E nós Te pedimos que continue cuidando, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. A cada instante, Pai, esteja nos direcionando, nos conduzindo, nos protegendo, Pai, nos dando livramentos, Pai. Nos livra do mal, Senhor. O mal está aí à solta, Senhor. Não permita, Pai, que nós caiamos em pecado, Senhor. Porque as tentações do mundo são tantas. E muitas vezes, Pai, as pessoas caem naqueles pecadinhos mais bobos que existem. E assim acabam dando brecha para o inimigo agir na sua vida. Ó, Senhor, eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre em cada casa aqui representada, Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe o que teus filhos e tuas filhas passam diariamente, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Então eu peço que o Senhor entre com o seu Santo Espírito em cada lar nesse momento, Pai. Que o Senhor venha derramar, Pai, da sua graça, da sua misericórdia, da sua bondade. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades do teu povo, Senhor. O Senhor conhece o que cada um tem passado, Pai. Eu peço que o Senhor venha abençoar. Ó Deus, que o Senhor venha direcionar, Pai. Muita gente aqui tem que tomar muitas decisões durante essa semana, Pai. Dai sabedoria, Pai. Dai discernimento, Pai. Dai direcionamento, Senhor. Muita gente tem buscado cura, Senhor. Então venha tocar em cada vida que precisa ser curada, Pai. Cada pessoa que precisa ser curada aqui, Pai. Toca, Pai. O Senhor sabe, Pai. Os que estão aqui, os que não puderam vir, Pai. Os que não estão aqui, Pai, eu peço que o Senhor visite, Pai. Todos, Pai, que tem clamado, que tem pedido, Senhor, por Ti, ó Deus, que tem chorado na Tua presença, Pai. Ó Pai, enxuga essas lágrimas, Pai. Traga paz ao coração, Senhor. Ó Deus, supra as necessidades, Pai. Os desempregados, Senhor, que precisam, Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor venha trazer, Pai, lá onde está aquele currículo. Eu não sei onde está, mas o Senhor sabe, Pai, o currículo dos seus filhos, Pai. Toca o coração daquela
aquelas pessoas, Pai, que vão escolher, Pai, essa semana. E que eles sejam chamados, Pai. Que eles possam, Pai, ter as coisas que eles necessitam, Senhor. Por favor, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, meu Pai. Entra, Pai, em cada lar, Senhor. Supra, Pai. O Senhor sabe que cada um aqui está pedindo, Pai. O Senhor sabe, Pai. O Senhor está ouvindo. Eu coloco diante do teu trono de graça, Senhor. Entra, Pai. Abençoa cada casamento aqui, Senhor. Abençoa os casais, Pai. Ó Deus, coloca mais amor, mais respeito, mais carinho, mais união entre os casais, Pai. Entre as famílias, Senhor. Que haja mais respeito, mais amor, mais carinho entre pais e filhos, Senhor. Ó Deus, toma conta de cada pai, cada mãe, dá sabedoria, discernimento, Senhor, dá sabedoria para criar os seus filhos. Filhos, orem pelos seus pais agora. Filhos e filhas, estejam em oração. Clama pelos seus pais. Você sabe as necessidades deles, os sonhos. Pai, o Senhor sabe os sonhos de cada coração, de cada pai, de cada mãe. O Senhor conhece, Pai, as vontades, Pai. O Senhor conhece as dificuldades, os sofrimentos, Pai. Eu coloco diante de Ti, Pai. E peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê sabedoria para cada pai e para cada mãe. Que o Senhor venha fortalecer, Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades, ó Deus. Que o Senhor venha acalmar os corações, Pai. Que o Senhor ensine eles a orar de uma forma que seja ouvida e respondida as suas orações, Pai. Por favor, meu Deus, eu peço pelos nossos filhos, Pai, que o Senhor venha derramar da sua graça, das suas bênçãos sobre cada vida. Onde estiver os nossos filhos, Pai, que o Senhor acompanhe e proteja, que os seus anjos se acampem em volta de cada um, Senhor, livrando de todo o mal, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Não se esqueça, então, de estar em oração durante toda essa semana, eu peço. Durante essa semana, esse mês, por esses amados, né? A gente não tem dificuldade para orar nem por mãe, nem por pai, nem por filhos, né? Então, vamos intensificar essas orações. E meus irmãos, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre você e sobre a tua família. Amém? Nós continuamos louvando ao Senhor. Quem veio preparado para entregar os dízimos e ofertas, fique à vontade, tá bom?
que você possa cantar aleluia ao seu Salvador todos os dias, por onde você passar. Amém? Eu convido as crianças, os adultos podem se sentar. As crianças até 8 anos, né? O pastor irá orar. Até 11 anos. Hoje, a professora está dizendo que hoje é até 11, tá? As pais, irmãos, amém? Até 11 anos. Aqui uns dias chama a gente, tá? Tá subindo, né? Que benção. Eu estava reparando, as crianças sempre vêm no gasofilácio, né? Os adultos estão eletrônicos agora, passam por Pix, né? Tem lá os códigos ali. Oi, que susto. O que aconteceu? E aí, então, no ofertório aqui no gasofilácio não tem mais aquela presença tão maçante, né, como já aconteceu no passado. Né? Mas se os irmãos, quando ofertam, já identificam e tudo mais eletronicamente. Mas se quiser trazer um comprovante, colocar aqui também, não tem problema nenhum, né? Alguns assim o fazem. E eu vi as crianças levando ali as ofertas no gasofilácio, né? Os pais ensinam a criança desde pequeno, né? Isso é abençoador, irmão. Você não sabe o quanto isso toca o coração de Deus. Por isso nossas crianças são uma bênção. Já descansaram, fica em pé novamente. Esse tempinho é só para descansar, viu, Piazada? Depois a gente faz sentar de novo. Não se assuste. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar pelas essas vidas preciosas. Pai querido e amado, mais uma vez te agradecemos pelo cuidado do Senhor, por estarmos aqui em culto ao Senhor, pelas vidas, Senhor Deus, nessas crianças aqui representadas, que o Senhor continue guardando, abençoando, trazendo, Senhor Deus, consciência da fé, Senhor Deus, cada vez mais, nesse crescimento, nessa oportunidade que elas estão tendo, Pai, de tão tenra idade, já ter o conhecimento da Tua Palavra. Abençoe cada uma delas, seus familiares, aquelas que não estão presentes. Abençoe também a liderança do Ministério Infantil, os professores, todos que aqui estão. Pai, pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Podem se acompanhar, professor. Os irmãos podem sentar. Amém. Irmãos, Vamos esperar as crianças sair. Nós vamos ler em Tiago, capítulo 3. Quem lembra o que foi mais comentado, ou pelo menos se comenta, no dia 1º de abril? Não. Sério, Jus? Não, aniversário do meu sogro. Era 1º de abril mesmo? Dele em maio. Maio, né? E março, então. Mas é mentira, né? Mas quando se fala de mentira, irmãos, quando se fala de mentira nos dias atuais, eu olho para a Bíblia e digo assim, como Deus foi abençoador, porque Ele nos deixou diretrizes sobre isso. Porque a mentira, ela existe, e não só a mentira, porque nós vamos ver em Tiago, que ele não está trabalhando só o fator mentira, mas ele está falando também de verdades que devem ser bem cuidadas no seu falar. Você pode falar uma verdade para uma pessoa com amor, e carinho e respeito. E você pode falar uma verdade para a pessoa de maneira brutal. Como alguns que citam João Batista, ao olhar aqueles homens, o que ele disse? Aqueles fariseus. Raça de víboras. Que gentil ele, né? Raça de víboras. Se alguém chamar você de víbora, o que você faz, irmão? Não é? Você já vai dizer assim, peraí, Pia, onde você tirou essa ideia, né? Eu sou uma jiboia pelo tamanho. Não tem nada de víbora. Quando nós vamos falar algo, a Bíblia começa lá em Provérbios já dizendo que a nossa palavra deve ser pensada. A palavra deve ser branda. Quem conhece esse termo, né? Brando, leve, com cuidado. Porque ela diz assim, a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então é difícil falar. Por isso que quando nós vamos falar, e aqui no capítulo 3 de Tiago,
entra também você que é mestre, nós, né, que somos mestres, e água. Cantei muito alto ali, a garganta apareceu. Capítulo 3, então, vamos lá, até o versículo 12. E é claro que depois nós vamos falar muito mais a respeito, em outros versículos, sobre o perigo e o cuidado com a língua. E diz assim, meus irmãos, eu estou lendo na João Ferreira de Almeida aqui, irmãos, se for projetar. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Não é? Porque o mestre vai ensinar. Mestre é professor. Não é? O rabi, Jesus era conhecido. Porque todos, eu estou aqui, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, né? Perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo e mundo é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que palavra dura de Tiago. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Desculpa o enroladinho aqui, porque acho que meu óculos já está na hora de melhorar. Primeiro ele começa dizendo, meus irmãos, não vos tornei muitos de vós, mestre. Não queira ser professor. Se você não está habilitado, se você não tem de Deus confiança, certeza de que você vai falar a vontade dele, tome cuidado. Porque um professor, ele dirige a vida das pessoas com seus ensinos. É uma responsabilidade ser professor. Quantos professores tem aqui no auditório? Só o Zé? Depois vocês dão um parabéns para ele. Não é só dia 15, não, né? Porque um professor, ele tem que levar essa palavra coerente, concisa, com entendimento. Né? Então, é algo tremendo. E mais ainda, porque Tiago vai dizer, sabendo que havemos de receber maior juízo. Vão te cobrar. Você ensinou certinho? Olha o que você ensinou. E aí, então, ele vai trazer aqui todos os pormenores, dizendo que um homem que é capaz de dominar a sua língua é perfeito. Né? Ele está fazendo aqui uma alusão a algo que não existe. Né? Ele mesmo diz, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Todos nós. E uma das partes mais complicadas que existe é a comunicação. Porque através dela você pode semear o bem ou o mal. E muitas vezes o bem ou o mal vem travestido de bem. A pessoa ensina algo que você diz, não, é isso mesmo, é verdade, eu tenho que seguir isso. Essa filosofia, olha que coisa.
Porque Satanás fez isso lá no Éden. Ele usou do seu grau de mestre para ensinar algo para Eva, que depois vai e ensina Adão. Porque quando ela oferece para Adão, ela vai dizer, não tem problema, pode comer. E aí nós começamos a perceber que há uma corrente quando o ensinamento começa. Nós vamos passando. Você aprende algo, você ensina para outro, não é verdade? Eu lembro das minhas tias, como elas tinham uma habilidade para ensinar a fazer chá amargo. Eu não sei por que tem que ser chá amargo, né? Mas era chegar lá, você está com tosse? É tal chá, assim, assim, assado. E se chegasse mais alguém, explicava para outra pessoa. Então tinha aquele interesse de transmitir uma informação, porque para ela aquela informação faria o bem para a pessoa que estaria ouvindo. Agora, se você ensina algo que é perigoso para alguém, e aí então nós começamos a ver que é como o cavalo, que tem um freio, um domínio. Sabe quem pode dominar a nossa língua? O próprio Deus. O salmista diz, Senhor, põe guardas nos meus lábios, para que eu não fale, para que eu não vá trazer algo incoerente. Porque uma palavra dita vai ficar dita. Não é? Poderíamos aqui parafrasear com Pilatos, quando questionaram ele, o escrito de Jesus, dizendo rei dos judeus, né? E os judeus chegaram e disseram, não escreve rei dos judeus, escreve... Ele disse que é rei dos judeus. E ele disse, o que eu escrevi? Escrevi. Da mesma forma, o que foi dito, não tem como voltar atrás. É a história do travesseiro de penas. Uma ilustração que alguém falou a respeito sobre o cuidado de falar, e disse então para o seu aluno, pega esse travesseiro e solte ele na montanha, a pena dele. E ele foi lá e soltou, aquilo foi bonito, né? Esparramou pena. Aí ele disse, agora vá lá e pegue uma por uma de volta e traga aqui e coloque. Não, é impossível. Alguns querem na água, outros vão embora. A mesma coisa é a palavra falada. Há um ditado chinês que algumas pessoas pensam que está na Bíblia, mas não está, que a palavra é como uma flecha, né? Que depois de atirada não volta mais. E é uma verdade. Ela vai atingir o seu alvo. Então, nós, olhando para esse contexto, nós vemos que há uma importância em nós crentes, se você já entregou sua vida ao Senhor Jesus, colocar diante dele que as nossas palavras sejam direcionadas por Ele, e quanto mais nós tivermos conteúdo bíblico, mais nós vamos falar do que ela está nos ensinando. Por isso Jesus é o nosso professor. Ele é o Rabi. Eu não tenho outro ensinador, é bem verdade que aqui Tiago é ensinado por ele. Esse livro é inspirado, é trazido pelo Espírito Santo de Deus, para que hoje, nessa noite, nós tivéssemos esse privilégio de olhar esse texto e avaliar como que nós devemos agir diante dele e qual deve ser a nossa prática ao terminar esse momento e ao nosso viver no dia a dia. Eu ia dizer para os vendedores sair antes da mensagem, mas não vou pedir. Porque o vendedor tem que falar a verdade, é ou não é verdade? E consegue. Quando ele olha para um produto e diz assim, meu produto é melhor do que o produto do fulano. O preço dele está mais justo do que o outro. É bem verdade que há vendedores éticos que dizem assim, vai comprar no vizinho lá que está mais barato. Né? Mas é difícil. Porque muitas vezes na tua profissão você vai ser induzido a mentir. Pode isso? Você vai assinar um contrato, o salário é bom e tudo, mas a pessoa diz, é o seguinte, só que essa nota aqui vai 50 produtos e você anota só 30, porque o imposto de renda o imposto do produto está muito caro. E você é um crente, você faz o quê? Obviamente, conhecendo a palavra de Deus, você diz, não, de forma alguma, vamos fazer 15%, senão 15% é para mim, é isso? Não. O que você faria? Você entregaria o teu posto, o teu trabalho, para não ser um mentiroso?
Se você faz isso, você pode confiar que Deus tem algo maravilhoso na tua vida. Porque o perrengue naquele momento e a transição para um novo espaço, por mais difícil que seja, será valoroso quando você estiver num ambiente em que a verdade é um alicerce. Né? Então, assim, toda a língua, também a língua, né, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Né? Os grandes oradores. Né? Vocês já notaram que a gente dá valor ao timbre de voz? Né? O Cid Moreira, por exemplo, eu acho fantástico a voz do Cid Moreira. Né? O Salmo 23, ele começa com aquela voz assim, né, imponente. Aquilo parece que faz a gente dormir rapidinho. Você quer dormir, o Cid Moreira é bom, aquele salmo. A voz é algo maravilhoso, irmãos. Os grandes radialistas, até televisivos, são cotados pelo seu timbre de voz. E é interessante que eles são avaliados, porque conforme a pessoa fala, ela transmite certeza, segurança, fidelidade. Tudo isso é estudado, preparado. E aí, então, nós começamos a observar aqui que, apesar de que a língua é um pequeno órgão, ela se gaba de grandes coisas. Mas ele vai dizer, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Às vezes uma xepa de cigarro, né? Um cigarro, um fósforo jogado numa margem de BR pode promover um grande incêndio. Matar pessoas. E daí alguém pergunta, quem jogou isso? Dificilmente as pessoas dizem, fui eu, né? Assumem a verdade. Então, ele está fazendo aqui algo maravilhoso. Depois ele vai dizer a respeito de que é como o leme dos navios, né? Um navio enorme, grande, mas você vai olhar o leme dele, proporcionalmente, é pequeno. E o timoneiro lá gira para um lado, o leme vai direcionar o barco. Teve um incidente agora nos Estados Unidos de um barco de container que derrubou uma ponte lá, né? Que trágico. O que levou aquele barco lá foi a posição do leme. Se o leme tivesse sido manipulado de forma correta, aconteceria? Não aconteceu, houve um acidente. Mas pode ter rompido o cabo, pode ter tido muita coisa, ele não sabe, eu não sei qual foi a conclusiva do fato. Mas o que entendo é que o leme direcionou aquele navio, porque todo navio tem leme, irmãos. Todo. A não ser esses barcos menores, né? Que é conduzido pelo leme, que é o remo. Né? Mas a grande parte é direcionada, sim, por um leme pequeno. E aí, Tiago, há 2000 anos atrás, ele traz à luz isso, porque barco para ele era algo que era natural. Se tivesse avião, sabe o que ele dizia? Que aqueles negócios que abaixa e direcionam o avião, né? E na hora que ele está pousando, o pior lugar do avião, eu acredito, é olhando a asa, né? Porque você vê aquela maquinário, tudo ali, aqueles hidráulicos. E eu, como sou meio assim, mecânico, né? Eu gosto de mexer em coisas assim, eu digo que qualquer falhinha ali vai dar problema, né? E aquele negócio, quando ele vai dar o reverso, ele baixa tudo aquilo ali, o vento segura e o avião dá aquelas... e vai parando, né? Então, quando a gente olha para a língua sendo ilustrada por esses equipamentos naturais que nós temos no nosso dia, nós precisamos ser prudentes. Se a Bíblia deixou algo registrado, é para que eu olhe para isso e diga assim, será que a minha língua não está, de alguma forma, mal direcionada? E ela pode causar muito problema. Então, a língua, nenhum homem é capaz de domar. Ele vai responder no versículo 8, que lá em cima diz que era perfeito, porém aqui no 8, ele vai dizer que é impossível. Nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor. Acabamos de cantar, né? Mas se a gente resolver falar mal de alguém, amaldiçoar alguém, isso acontece. Às vezes de uma maneira muito comum. Então o nosso dever de adorar ao Senhor,
com interesse de glorificar o Pai, isso tudo é gostoso. Mas tem que tomar cuidado para que a nossa língua não seja fonte de água doce e amargosa. Nós precisamos de Deus para vencer dessa forma. Nós precisamos de Deus. E aí, então, nós começamos a ver na Bíblia outros textos que vão dizer que o pai da mentira tem nome. E toda vez que nós saímos da paternidade de Deus, que é a verdade, o caminho e a vida, que é a ação verdadeira em nossa vida, e que nós damos vazão à mentira, nós estamos recebendo como um padrasto um pai ilegítimo, que é Satanás. Falando a um grupo de judeus, Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse que Satanás, que o diabo é pai da mentira. João 8, 44. Quando você vê alguém mentindo, saiba que o pai dele está por trás, induzindo, ensinando, porque ele é mestre também. Ele ensina. Né? E às vezes nós olhamos para algumas coisas, eu estava vendo na internet, analisando esse assunto, uma ilustração, e entrou uma ilustração ali que parecia ter nada a ver, de Albert Einstein. É esse, né, o físico. Então a historinha dizia que ele e seu motorista viajavam naquele idos passado, onde muitas pessoas não o conheciam pessoalmente, e ele ia de lugares e lugares palestrando sobre a área dele, que era física. E ele é um grande físico. Essa história pode ser verídica ou não, né? E ele, então, num determinado dia, falou para o seu motorista: olha, estou cansado. Você poderia assumir. Você conhece todas as minhas palestras e você podia repetir toda a palestra. E o motorista, então, disse: tudo bem, vamos fazer essa troca. E assim fizeram. E o motorista chegou lá no auditório, pessoas também cultas e capacitadas na área da física, e ele deu toda aquela palestra. E no final há uma abertura para perguntas, e alguém faz uma pergunta para o motorista, né, que estava ali como Einstein, e a pergunta era muito difícil. E aí, então, o motorista, como responder algo que ele não sabe? Afinal de contas, eu estou falando de algo que era uma armação, uma mentira. E o motorista foi mais mentiroso ainda, e disse: olha, essa pergunta é tão fácil de responder que eu vou pedir para o meu motorista, que era o Einstein, né, responder. Mais uma mentira. Uma mentira chama outra mentira. E aí tem gente que vê essa analogia e diz assim: não, que coisa inteligente, né? Os caras conseguiram fazer tudo aquilo ali e o cara se saiu bem. Sabe por quê? As pessoas dizem assim: se eu mentir, me sair bem, tá bom. Tá bom para quem? Tá bom para o inimigo. Tá bom para vir dentro disso consequência. Porque tudo que nós plantamos, nós colhemos, é evidente. Então, quando alguém mente ou alguém cria uma mentira para ter um proveito próprio ou para se defender-se de algo que ele deve, ele é um mentiroso. E o pai dele o pai da mentira é Satanás. E a pessoa entra junto dentro dessa paternidade, porque Jesus falou para os fariseus ali, para os judeus, que eles eram filhos dele, né? Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Satanás é o pai da mentira, no sentido de que ele é mentiroso original. Antes dele, antes do capítulo 3 de Gênesis, não tem pecado. 1 e 2 não tem pecado. O capítulo 3 começa com quem? Com o pai da mentira. E ele vai, então, trazer, né, para aquele momento ali a primeira mentira que se fez no mundo, no universo, na criação.
Então, ele é o pai da mentira, da mesma forma que Martinho Lutero também é o pai da reforma. E Robert Goddard é o pai dos foguetes modernos. Nem sei quem foi ele, né? Satanás contou a Eva no jardim do Éden a primeira mentira registrada na história, depois de plantar sementes de dúvida na mente de Eva com uma pergunta. Gênesis 3:1. E ele contradiz diretamente a palavra de Deus, dizendo a ela: é certo que não morrereis. Gênesis 3:4. Com essa mentira, Satanás conduziu Eva à morte. Adão seguiu e todos nós também. A criação caiu naquele momento. Por isso, Tiago vai trazer essa informação. Nós somos falhos, nós precisamos cuidar. Pode ser que às vezes nós mentimos, não é porque nós queremos mentir, é porque alguém mentiu para nós e a gente achou que era verdade. E a gente retransmitiu uma mentira com peso de verdade. Então, mentir é a principal arma de Satanás contra os filhos de Deus. Ele usa a tática do engano para separar as pessoas de seu Pai Celestial. Algumas de suas mentiras mais comuns são: não há Deus. Tem pessoas que dizem: não há Deus. A gente morre e vira pó. Aí já está até entrando na Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que o corpo vira pó, né? As pessoas dizem, impulsionadas pelo inimigo: não há Deus. Deus não se importa com você. É uma mentira. Se ele não se importasse, ele não teria morrido por todos. Deus não se importa por você. Não se pode confiar na Bíblia. E aí começa a ver aí na mídia pessoas dizendo que a Bíblia tem contradições, que a Bíblia é falha, é escrita por homens. Claro que foi por homens. Homens inspirados por Deus, porque a própria Bíblia mostra isso, né? As suas obras o levarão para o céu. Essa mentira é perigosa. Porque as pessoas, às vezes, pensando em fazer coisas boas, acham que estão salvas. Ah, mas eu sou bonzinho, eu dou dinheiro no sinaleiro, eu faço isso, eu faço aquilo. Isso é obras. E essas obras não nos dão mérito suficiente para a salvação de forma alguma. Elas são boas. Somos chamados para as boas obras, mas elas não salvam. A mentira de Satanás é que se você for bonzinho, está tudo bem com você. O apóstolo Paulo nos diz que Satanás se transforma até em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Se transforma num anjo de luz. Bonitinho. Traz a ideia de que ele tem a verdade. Mas essa verdade, ela é dissimulada. Tanto é que para Jesus também, quando ele está ali na tentação no deserto, ele fala com Jesus, expondo textos bíblicos, e aí que vem o grande perigo para nós, os mestres que Tiago fala, não queira ser, falando de forma irregular. Então, lá do versículo 14, de 2 Coríntios 11, diz assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E no 13 ele vai dizer o porquê: pois tais homens são falsos apóstolos, falsos enviados, né? A palavra apóstolo é isso, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, porque a gente vê aí pessoas, né, se fingindo de enviados de Deus, trazendo mentiras e anestesiando a consciência de um povo grande, gigantesco, para andar e fazer a vontade do inimigo, Satanás. De modo de que ele diz e faz parecer bom e razoável. Né? Ele consegue trazer uma ideia de que as coisas não são tão ruins. E a nossa carne vai aceitando isso facinho, a não ser que nós estejamos na armadura de Deus. Né? A irmã pregou esses dias atrás sobre isso. Essa armadura é primordial para o crente também, porque o capacete da salvação vai proteger você, os teus ouvidos também, dos gritos e berros, e a euforia e a fantasia que Satanás expõe. Né? Mas isso é nada mais do que uma falsa aparência. Satanás, ele trabalha com aparência. Lembra que Eva olhou para aquele fruto e disse o quê? Que ela era aparente, saborosa,
boa para comer. Aparência. Eu quase ganhei um hambúrguer no Habib's, só porque eu tenho um pouquinho de calvidade aqui. Aparência, né? Os irmãos, teve alguns irmãos que ganharam 2, 3, né? É por volume. Sabe qual que é a estratégia? É você ir lá, gostar do produto. Uma vez você ganha. A segunda, só pagando. Mas daí você vai lá com a tua careca, ganha 1, e daí você tem uma família de 5 filhos. Você vai deixar ele só te olhando comer? Você já leva mais 5, né? Estratégia, irmãos. O inimigo também trabalha com estratégia, apesar que essa não é maldosa, né? Mas é uma maneira de cativar, e Satanás tem essas astúcias. Tem. Né? Muitas das mentiras de Satanás tendem a se perpetuar. Foi o que aconteceu quando Eva convenceu Adão e também a acreditar na mentira do diabo. E hoje Satanás ainda usa as pessoas para espalhar suas mentiras no seu lugar. Frequentemente ele usa pessoas carismáticas, mas tolas, para promover suas falsidades, como no caso de religiões falsas, seitas e tantas outras ideologias que estão aí sendo colocadas. A Bíblia tem muitos nomes para Satanás a fim de descrever a sua verdadeira natureza, incluindo o príncipe desse mundo, em João 12, 31. Por isso que eu digo, irmãos, se há um hábito na tua vida de criar mentiras, precisa ser quebrado em nome de Jesus. Porque toda mentira vem acompanhada da ação do inimigo. Ele aproveita a situação. E ele é chamado, então, o príncipe do mundo, ou seja, das coisas terrenas, desejáveis. Lá em 2 Coríntios 4:4, ele é o Deus desse século que cegou o entendimento das pessoas. Que trágico. Ele também é chamado em 1 Tessalonicenses 3:5 de o tentador. E tentação, nós sabemos, cada um tem a sua fragilidade, seja no alimento, seja na sexualidade, em qualquer área. O tentador, ele trabalha para promover a nossa queda. Irmãos, ele não pode nos empurrar, mas ele pode induzir, como fez com Adão e Eva. Não pense que ele mudou a estratégia e não pense que ele ficou menos prático, porque ele tem aí 6.000 anos de praticidade, expertise, network. Nossa, estou falando coisas assim que nem eu sei direito o que é. Ele é o sedutor do mundo em Apocalipse 12:9. Sedutor do mundo. Sedução. Ele é o Beuzebu, que literalmente significa Senhor das moscas, o governante dos demônios, lá em Mateus 10:25, onde Jesus diz que a blasfêmia do Espírito Santo não tem perdão. Aqueles homens falaram, olha, ele expulsa os demônios por Beuzebu, pelo príncipe das moscas, do que é podre. Aonde que tem mosca? Só na sujeira, no lixo. E a mentira é um lixo. A mentira é um lixo, porque ela traz graves consequências. E o mundo hoje está tão dissimulado por esse demônio, né, da mentira. Ele também é chamado de Belial, em 2 Coríntios 6,15, que significa o maligno. Literalmente o maligno. Satanás tem dito muitas mentiras para mais pessoas e até mesmo anjos do que qualquer outro ser já criado. Ele tem 1/3 da legião celestial acompanhando ele. Sabe o que significa isso? São milhões e bilhões de anjos adeptos à sua prática. Por isso que ele tem essa network dele. Enquanto tem demônios por aqui, tem por ali, ele não é onipresente, ele tem o seu cronos, ele precisa girar para chegar em determinados lugares. Mas como ele é espírito, ele tem velocidade, mas ele não está em todo lugar. Mas os demônios, eles vão se esparramando pelo universo. E quando ele encontra um camarada que dá vazão à sua atividade,
e ao seu jeito de ser, ali ele começa agora a sua fonte de fazer errar. Né? De qualquer outro já criado. Seu sucesso depende das pessoas acreditarem em suas mentiras. Ele tem usado de tudo, desde pequenas mentiras inocentes para as crianças. Né? As crianças vão assistir lá, os irmãos do Ministério Infantil, a pastora Tânia ali, que é de criança, não sabe muito bem disso. Vão assistir Branca de Neve e os 7 ladrões. Não é 7 ladrões? Anões? Vocês assistiram, né? 7 anões. Branca de Neve e 7 anões. Popularmente dizendo é que cada um daqueles anões tem um nome de demônio lá, né? O espirro, é o raivoso, é não sei quem e tal. Não é o nosso tema. Mas aquele filme ali, essa história criada, ela fala de bruxaria, ela fala de você tirar o coração de uma pessoa como prova da sua morte. Né? A bruxa diz para o lenhador lá, você vai lá, mata a Branca de Neve e traz o coração dela. E esse mentiroso não fez isso, foi lá, matou um animal e levou o coração do animal para ela. Mas até nisso tem mentira, né? Daí as crianças ouvem isso. Sabe qual que é a concepção que a criança tem? Que ela pode ser como os anões, como a Branca de Neve, como a bruxa, como o lenhador. Ou você acha que elas vão querer ser só o bonzinho da história? Nossa índole humana. Qual que é a tendência do ser humano? É escolher o melhor? Então, Satanás, ele trabalha ininterruptamente para levar as pessoas ao pecado com as suas mentiras. Ele tem usado de tudo, então, até pequenas histórias ou mentiras inocentes, as inverdades gigantescas e gritantes para enganar as pessoas. Adolf Hitler, um homem que aprendeu a mentir com eficácia, disse certa vez: se você contar uma mentira grande o suficiente e contá-la com bastante frequência, acreditarão nela. Eu até desconfiei do contexto e fui procurar na internet, e justamente Hitler falou isso também. Né? Pode ter outros falado, mas ele também tinha essa filosofia. Se for eu mentir, daqui a pouco as pessoas estão dizendo que é verdade. E como o mundo tem caído nessa armadilha até os dias de hoje. Agora, eu e você, como crente, que temos Tiago 3, dizendo que a gente tem que tomar cuidado, não seja você aquele que considera-se capaz de dominar a sua língua, mas só tem alguém que pode dar o domínio próprio, que é o Espírito Santo na nossa vida, quando nós permitimos o agir dele. Porque o Espírito Santo ele não vem nos possuir e dominar a nossa voz. Ele vem nos convencer que aquilo que nós estamos fazendo está errado. É diferente. Satanás, ele domina uma pessoa e fala coisas que depois a pessoa não lembra. Quem já passou por momentos de exorcismo e viu pessoas ser libertas, sabe muito bem que a pessoa, ao sair daquela situação de possessão, ela não sabe nem o que estava fazendo. E é horrível. Não recomendo vocês. Né? Hoje, tem alguns até que convidam, né? A presença de pessoas assim de uma maneira, sei lá por quê, né? Trazer. Jesus não ia atrás de endemoniados, irmãos. Era eles que chegavam nele quando estava por ele passando, como o gadareno e tantos outros, né? Então, se uma mentira é pequena ou grande, não é realmente o problema. As mentiras são do diabo, esse é o problema. Se você mentiu pelo menos uma vez, então, ao menos... E a menos que se arrependa ou você não se arrependa, você não entrará no céu. Porque a Bíblia ensina que todos os mentirosos, a parte que lhe cabe, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Eu sempre falo aqui, a minha teologia, né? Existe o paraíso, que é a antessala do céu, um dia viveremos lá eternamente na presença de Deus. E existe o inferno, que é a antessala do lago de fogo. E segundo o Apocalipse, a revelação de Jesus a João na ilha de Pátimos, ali os mentirosos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Só de saber disso já era para assustar, né? Já era para ser algo assim, dizendo, espera aí, não é algo que eu devo praticar. E Provérbios 19, 9 também vai dizer que também ensina que quem mente será punido. Vamos ler lá? Provérbios 19, 9. Deixa eu só levar aqui o meu... Provérbios 19, 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Você já colou na escola? Professor, tem quem cola na escola ainda? Tem ainda? O que a cola é? Você está mentindo quando você utiliza a cola para responder às perguntas da prova. Não é verdade? Tem gente que acha que não. E é mentira. E a pessoa que mente, o que acontece quando o professor pega? 0. Tira, anula, chama o pai. Né? Aquela situação toda. E às vezes o professor ainda se sente na opressão de ter que dar ponto, muitas vezes, para o aluno, né? Que triste. Mas nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Precisamos buscar em Deus controle da nossa mente para não mentir. Não mentir. E quando nós não falamos, por isso que eu falei que Tiago, ele não fala só daquilo que você faz de mentira, mas o que você usa, como você usa a tua língua. Porque se você não anunciar o evangelho para uma pessoa, você está impedindo essa pessoa de ouvir a palavra de Deus. Você tomou a decisão de não falar. E daí como é que fica? Porque nós devemos obedecer a Marcos, capítulo de Marcos 1, versículo 15, que diz o seguinte: arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é uma verdade que deve ser dita. Todo mundo. Jesus é a verdade. João 14, 6. Ele nunca irá enganá-lo. Quando nós falamos do amor de Jesus para uma pessoa, nós estamos usando a nossa língua em benefício. Aí já não é fonte amargosa, mas é doce. Você poder falar para uma pessoa, olha, o destino da vida eterna dela. Olha a importância. Lembra dos atalaias lá no Antigo Testamento? Eles tinham uma responsabilidade tremenda de falar que o inimigo estava chegando. Aquilo é uma alusão ao nosso contexto do Evangelho, que nós devemos anunciar às pessoas porque o inimigo está chegando. Na verdade, ele está aí. E ele está levando as pessoas para uma eternidade sem Deus. E nós sabemos disso. É como se você conhecesse o remédio para uma doença fatal, mas não oferecesse ao doente. Por isso, quando nós aprendemos que a salvação em Cristo Jesus nos livra do pecado, nós precisamos, evidentemente, anunciar às pessoas, porque essa é a recomendação de Jesus. Através da minha vida, do fato de eu não mentir, lutar contra isso, porque nós somos tendenciosos a tentar resolver problemas de maneiras mais fáceis através de algo que não é verdade. E, às vezes, para poupar alguém, nós não falamos a verdade. E aquele que sabe, Tiago vai dizer, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado é mentira também. Mentira também é pecado, né? E aí nós precisamos tomar esse devido cuidado, irmãos. Nós já conhecemos a salvação. Quantos aqui já entregaram a vida para Cristo? Entregaram, assim, disseram, Senhor, eu estou no céu com você. Eu vou para lá. Isso é verdade. Agora eu vou dizer a verdade. Aqueles que não entregaram têm o problema de não estar na mão de Deus. E a nossa vida é uma fagulha.
É um tempo muito curto. Quando a gente vê, já está aposentando. Já está passando. E nós não sabemos do nosso dia a dia. Por isso, a necessidade de estar preparado. A verdade é essa. Mentira seria dizer assim, olha, não tem pressa. O dia que você resolver entregar a vida para Jesus, faça. Isso é mentira. Se alguém prega isso, está mentindo. Porque o dia é hoje. A Bíblia diz que hoje, se ouvires a voz, hoje. Entrega para o Senhor. Não precisa ser mirabolante. Não precisa ter calafrios. Precisa ter fé, convicção e, a partir desse momento, viver o que a palavra de Deus nos ensina. Parece que ser salvo é muito difícil, não é. O difícil é porque o inimigo já criou tantas barreiras mentais, tantas barreiras filosóficas, que as pessoas deixam esse propósito para depois. Quem já não ouviu falar de pessoas que falaram assim, mais tarde, quando eu tiver idade, eu entrego minha vida para Jesus. E às vezes não consegue chegar na idade. Esse negócio de ser crente é só para os velhinhos. E aí, irmãos, nosso dever é não mentir para essas pessoas, omitindo a verdade. Não mentir para essas pessoas, omitindo a verdade. O que significa isso? Você sabendo e não falando. A tua língua está sob tua tutela. Jesus nos diz que toda palavra ociosa que o homem falar vai dar conta dela. E como tem palavras ociosas, né? Palavras ociosas ali tem a ver com palavras permissivas. E aí nós precisamos estar coerentemente cientes de que um dia nós vamos chegar na eternidade. E sabe qual que vai ser a grande realidade? Que a gente vai ter uma amplitude do mundo espiritual, né? Hoje nós vemos como espelho. Hoje nós temos uma visão do que é a eternidade, né? Eu acredito que todos estão aqui e nunca morreram, né? Tem alguém aí que ressuscitou? Mas a morte, ela é luz para o entendimento espiritual. O que veremos? Eu sempre digo assim, quando eu vou num funeral, eu olho ali para a fisionomia do cidadão ou da cidadã. Porque aquele que enxerga a eternidade ao lado de Deus tem uma fisionomia. Tem uma enfermeira que cuidava de pessoas de idade assim, né, que o irmão, né, trabalha ali na área de idosos, né, sempre tem alguém que parte, né, irmão? E ela, então, diz que presenciou várias pessoas partindo como enfermeira. E diz que os quadros mais tristes da hora da morte era ver pessoas que não tinham a fé em Jesus e a certeza da salvação. Gemiam, estremeciam, e entregavam a alma, porque quando o anjinho da morte chega, né? Quando Deus chama, não tem para ninguém. Não tem idade, também não tem, ele leva. E as pessoas então relutavam, porque não queriam ir. Para onde? Quando Estevão estava sendo apedrejado, um servo de Deus, um homem que falou só a verdade ali para aqueles que estavam o questionando sobre o templo. Ele defendeu que o templo era depois de Abraão, óbvio. O templo vai acontecer bem depois. Mas aquilo para os judeus que estavam ali foi ódio. E eles então chamam aquele homem para ser apedrejado, levam para ser apedrejado, e Saulo, esse Saulinho, né, tão conhecido, Paulo, ele é quem dá ultimato e autorização para que Estevão seja apedrejado. Mas se você ler o Atos 7, ali onde acontece esse evento, você vai observar que ele olha o céu, vê o Filho de Deus à direita de Deus, né?
à direita do Pai. E o seu rosto brilhou, mesmo levando pedrada. Se nós tiver que morrer, irmãos, que seja com Cristo. Se Ele voltar a buscar, estejamos em Cristo. Porque senão, tudo que nós falamos de supérfluo, que não foi coerente com Deus, vai passar, vai ficar. As vozes ficarão. Mas aquele que entregou sua vida a Jesus. E Romanos vai nos dizer justamente sobre o falar, para que nós possamos reproduzir. Romanos capítulo 9. Vou ler para os irmãos aqui. Acho que é Romanos 10, 9, né? Isso. Vou ler o 8 antes. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, na tua língua, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que crê não será confundido. Irmãos, tem uma coisa que Jesus pede para nós e que a gente fala: eu sou um cristão. Eu estava na fila do mercado, um judeu estava ali e começou a trocar conversa comigo, a fila não andava, e ele começou a falar sobre a religião dele e questionar os evangélicos. E eu junto. Disse, onde que nós vamos parar aqui, né? E ele pequenininho, eu dava uns tapas nele tranquilo, né? Eu disse, com ele eu posso. E daí ele falou assim, o senhor é católico, né? Eu disse, não, eu sou evangélico. Ele, meu Deus, senhor, me desculpa, porque não sei o quê, porque os evangélicos falam mal dos judeus e tal. Não, nem todos, né? Ele falou, não, porque o Yeshua... Eu falei, sim, Jesus. Ele disse, não, Jesus não existe, porque o J é moderno. E foi trocando palavras comigo. Depois ele falou o nome dele, Youssef. Eu falei, José, então, teu nome... Você conhece hebraico? Eu disse, muito pouco. Alguma coisa que eu estudei, fiz teologia, falei para ele. E daí começamos a conversar. E ele foi falar de Moisés, e eu até falei para ele do Moshe. E ele ficou alegre demais. Ele disse, vou dar meu telefone. Lá no caixa ele pegou, está lá em casa lá o telefone dele, tem que entrar em contato essa semana. Colocou o número do telefone dele e falou para mim que vai arrumar um encontro comigo com o rabino que ele frequenta lá, com a sinagoga lá. Se eu chegar de kippah aqui, os irmãos já sabem, o rabino venceu, né? Mas ele defendeu a sua fé ali, irmãos, no meio do povo. E a fila, todo mundo estava ali paradinho, tinha que fazer naqueles corredores de fila caixa rápido. Todo mundo prestou atenção na nossa conversa. Mas eu disse para ele, olha, Jesus ele não veio para ser político, porque ele disse que o Messias, né, vem para ser um grande político e dominar novamente Israel e governar novamente Israel. Eu disse, filho, ele já veio, é Jesus, é o Yeshua que você fala, e ele já fez o seu papel e vai voltar só para levar os seus. Ele já estava tomando uma latinha de cerveja na fila. Ele nem tinha pago ainda, ele já estava tomando. Acho que ele ficou meio nervoso. Mas a conversa fluiu e ele me passou o contato. Então, ore por mim, porque a gente vai ter que conversar e que ele não me convença, né? Que Deus possa usar-nos aonde nós estivermos, irmãos. Eu vou falar a verdade, eu não puxei assunto com ele na fila. Eu era preocupado que a mulher estava na rua. O carro estava parado na rua lá no 15 minutos, né? Pisca-alerta. E eu disse, poxa, tem que sair logo, né? Você não deixa uma mulher bonita assim na rua. Mesmo fechado o carro, você tem que sair logo. E aí, então, houve aquela ação de lá para cá. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Essa semana até os jovens estão fazendo uma ação, né, de você, durante a semana, né, levar o evangelho para alguém. Através de um post, através de uma palavra direcionada. Agora você pode pensar assim, mas eu não sei, pastor, não conheço nenhum versículo. Leia João 3,16. Eu vou falar para vocês, não tem quem não conhece João 3,16. Até os crentes.
Até nós sabemos. E aí você pode falar do amor de Jesus. Deixa Deus te usar. Você não faz ideia do fluir da conversa. Porque você tem a palavra de vida eterna. E há muitas pessoas, há milhões de pessoas, há milhares de pessoas padecendo sem Cristo. Basta sair na rua numa noite como hoje e ver os bares, os lugares de festas, as baladas estão superpovoadas de pessoas sem vida, sem uma eternidade diante de Deus. Agora, é lamentável que muitos não vão aceitar, né? Mas o teu dever não é convencê-los. O teu dever é falar. E falar. Toda oportunidade, chegar novamente. Alguns você vai dizer, já cansei. Não desanime. Não desanime. Dá um tempo e volta a falar. Quanto mais próximo da gente, mais a gente quer ver salvo. Quanto mais a gente ama aquela pessoa, né, como ser humano, mais a gente quer vê-lo convertido. E é isso a minha palavra de hoje. Cuidado com a tua língua. Saiba utilizá-la. Né? Não deixe que o inimigo se aproveite de falas que vão trazer tragédias familiares, conjugais, relacionamentos com os filhos. Isso acontece, mano. Acontece até comigo. De vez em quando eu falo algumas coisas lá, depois tem que dar umas consertadas. Mas se a gente tomar cuidado, a gente vai melhorando e vai superando as dificuldades. Vamos ficar de pé, vamos orar? Eu entendo que a palavra foi dita e o Espírito Santo é que pode complementar nos nossos corações o que Ele quer que a gente faça com essa palavra e viva. E se você tiver ainda interesse, vá lá na tua casa, abra novamente Tiago, capítulo 3, leia novamente. Pode continuar lendo, tem instruções maravilhosas sobre a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria que da terra ela é maligna, mas a que vem do alto é boa, perfeita. E Tiago 1,5 vai dizer, se não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. É Ele que dá. E é maravilhoso, nós podemos contar com um Deus que é verdadeiro. Ele é tão verdadeiro, que naquele dia em que Ele virá para tomar os seus e colocar na sua presença, Ele não vai mentir. E Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai. Possui por herança o reino que já está preparado. Mas como Ele não mente, Ele vai olhar para um outro grupo, talvez muito maior, e vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso é fatal. Ali será o julgamento da verdade. Os que salvos estão, salvos ficarão. E os que perdidos permanecerem, não terão uma segunda chance. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor Deus. A tua palavra traz tantos relatos, Senhor Deus, e uma das que mais nós podemos ver através dos textos foram mentiras proferidas, Senhor Deus, por homens, por reis, por aqueles, Senhor Deus, que o Senhor também chamou, mas que infelizmente caíram na tentação de falar o que não devia. Prometeram coisas, Senhor Deus, que não estavam segundo a tua presciência e autorização. E nessas falas, Senhor Deus, talvez até por um bom interesse, entregaram, Senhor Deus, entregaram aquilo que o Senhor não desejava. Pai, que nós possamos ser coerentes através da nossa fala, do nosso dever de cristão de anunciar o Senhor como Salvador, como um Deus capaz de dominar o nosso falar, não no sentido da dicção perfeita, mas da palavra de sabedoria, para que nós possamos, Senhor Deus, viver nesse mundo presente, de maneira que agrada ao Senhor, fazendo a tua vontade e levando outras pessoas a tomarem a decisão, a saberem qual é a decisão a ser tomada. E dessa forma, Pai, poder alcançar a vida eterna. Te louvamos, Senhor Deus, por essa noite, pelo cuidado do Senhor, e pedimos a tua bênção, Pai, para cada vida aqui representada, que ouviu, Senhor Deus, atentamente a tua palavra, que possam colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos, nós vamos ter algum pequeno momento de aviso. Quero convidar a Gabi e a Clarice, né? Elas vão dar um aviso.
e depois o irmão Israel. E a Sara, acho que também, né, Sara? Boa noite, irmãos. Eu e a Gabi, nós estamos aqui hoje para convidar vocês a participarem do Connect Day. Vai ser uma devocional que nós vamos fazer no parque, e aí nós vamos levar cartazes, folhas com frases que chamem a atenção das pessoas se estiverem por lá, para que elas passem e vejam e se sintam atraídas para vir falar com a gente e também ouvir sobre Jesus. Boa noite. A data que a gente decidiu foi dia 27/4, que é o último sábado do mês. Vai ficar para as 10 horas da manhã e o local é o Jardim Botânico. Então, não é só para os jovens, todos estão convidados e espero que todos vão. E também é um momento que a gente vai estar em comunhão, né? Além de ser um momento de evangelismo, é para a gente estar em comunhão também com os irmãos, vamos fazer um piquenique lá. Vai ser bem legal. Amém? Com a gente daí. Amém? E também o próximo aviso, né? E, gente, vão, tá? A gente estava conversando ontem, pai, mãe, vó, papagaio, eu não sei se pode entrar pet lá no Jardim Botânico, mas vão, gente. Acompanhem seus filhos, é algo para a igreja, tá? Não só para os jovens, é um momento, assim, de evangelismo, um momento que você vai estar crescendo espiritualmente. Tá, hoje eu estou aqui para dar um recado, que o Aldo e a Lu não pôde estar aqui, sobre o Movimento Connect. O que é o Movimento Connect? O Movimento Connect é um momento de missões, de ação social que os jovens estão promovendo. E a gente decidiu que a nossa primeira ação social vai ser no Lar dos Idosos Recanto Tarumã, onde eu trabalho por enquanto, que eu já estou quase saindo de lá. Mas lá tem 107 idosos, né, do sexo masculino, são todos homens, né? E a gente vai arrecadar produtos de higiene. O Aldo e a Lu vão colocar uma caixa ali na frente, ali com essa campanha, aqui na entrada da igreja a partir de sábado, domingo de manhã, domingo à noite. E se você tiver algum produto de higiene, ou seja, escova de dente, sabonete, tudo assim que você usa, shampoo, traga, gente, traga. E no dia que a gente vai entregar vai ser o dia 1º de junho, um dos 6, no caso, né? Onde a gente vai estar fazendo uma ação evangelística lá, onde vai ter corte de cabelo, já estou convocando o Richard lá, onde vai estar cortando o cabelo e orando pelo idoso lá, né? E aonde a gente vai estar agindo ali, né? Em nome de Jesus. Vou passar para minha esposa, acho que já falei tudo, né? Mas... Amém, pessoal. Mas é isso. Pedir à igreja para estar orando, né, sobre essas datas. O dia 27 agora, que é o último sábado desse mês, que nós vamos ter lá o Connect Day, que vai ser esse evento no parque, vai ser um tempo ali de devocional, de comunhão e de evangelismo. Então, estejam em oração. E no dia 1º de junho, que vai ser esse evento ali mais voltado para missões mesmo, evento no Lar dos Idosos, onde nós vamos estar ali levando, arrecadando os itens e também evangelizando aquelas pessoas. Amém? Obrigado, irmãos. Que bênção, né? A igreja em ação. Nós vamos encerrar, então, orando, depois teremos ainda um momento de louvor, após a oração, né? Só quero noticiar a igreja, nós estamos com um novo casal. Vocês podem ficar de pé os dois aí? Senão ninguém te conhece. A irmã Thaisa e o irmão Richard. Eles nupciaram na sexta-feira, né? É um novo casal da igreja. Recebo eles com alegria, né? E como que a gente chama um casal novo da igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E vai trabalhar para a igreja, né? Já falaram que vão. Então, está aí o casal, vocês verem ele junto agora com essas alianças de ouro aí, pode saber, é oficial, foram no cartório, tudo certinho, né? Estão casados em nome de Jesus. Foi uma benção o casamento de vocês. Deus abençoe, tá? Vamos ficar em pé então, queridos? Também temos a alegria de saber que a irmã Mariana, né, deu à luz na sexta-feira mesmo, né? E nasceu o pequeno Davi. Que Deus possa estar abençoando eles ali, o Pedro, a Mariana, nessa jornada agora paternal, né?
Feche seus olhos, querido. Vamos orar pedindo a bênção para mais uma semana. Depois estaremos louvando ainda ao Senhor antes de terminarmos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, pelo momento de agora de encerramento desse ato de culto. Sabemos que continuamos na Tua presença, no nosso dia a dia, e entendemos, Senhor Deus, que está conosco em todos os momentos. Mas que essa semana, Pai, seja abençoada, que possamos falar do Teu amor, que possamos transmitir a Tua vontade, que nosso louvor possa ser mais do que aquelas palavras fúteis, que nós possamos anunciar o Senhor a outras pessoas, a nossos amigos, conhecidos, que haja, Senhor Deus, Tua graça, Tua presença em todos os momentos de célula, de curso que teremos, e que na casa de cada irmão tenha paz, tenha, Senhor Deus, o refrigério do Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a alegria de vencer mais esses dias com o Teu poder, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Amém? Nós vamos louvar a Deus, né, com mais esse louvor, e aí estaremos indo para as nossas casas. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo. Toda a criação: Santo. Exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E
Glória a Deus. Amém. Que os irmãos possam ir para suas casas, abençoados por Deus, tenham uma semana abençoada e orando sempre uns pelos outros. Amém.